Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria que nos encontramos nesta noite para celebrarmos esta Eucaristia. E nesta noite, o texto do Evangelho começa uma série de discursos preparando-nos para duas celebrações próximas que teremos à nossa frente. Próximo domingo estaremos celebrando a solenidade da Ascensão de Jesus. E já no outro domingo estaremos celebrando a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, a festa de Pentecostes. Então essas duas semanas próximas nós teremos esses discursos presentes no Evangelho, que é uma catequese, e que tem a finalidade de nos preparar para essas duas solenidades importantes para a nossa caminhada cristã, para a nossa igreja. Para esta semana, a catequese é a respeito do Espírito Santo. Todos os textos da semana, se você for pegá-lo do Evangelho de São João, todos eles estarão fazendo uma menção a respeito do Espírito Santo. Para a próxima semana, completando toda esta ideia, o discurso, a catequese, estará voltada sobre o tema da unidade. E para iniciar esta sequência de catequese que o Evangelho de São João nos proporcionará, o texto do Evangelho de hoje, do capítulo 15, dos versículos 26 até o capítulo 16, versículo 4, já começa então a trabalhar esta ação do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. A ação do Espírito Santo na vida da comunidade. E aqui o texto deixa claro alguns procedimentos do Espírito Santo na nossa vida. A primeira coisa que o Espírito Santo agirá em nós e age em nós, está ali presente nos versículos 26, bem no finalzinho, quando João diz, dará testemunho de mim. Quando falo João diz, João escreveu o Evangelho, mas a palavra é de Jesus. Dará testemunho de mim. Quem que dará testemunho? O Espírito Santo. Dará testemunho de quem? De Jesus. Porque o Espírito Santo, como o próprio Jesus o define, é o Espírito da verdade. E quando Jesus diz que o Espírito Santo dará testemunho dele, significa que este Espírito Santo irá ajudar os discípulos, irá ajudar a comunidade a fazer memória de todos os ensinamentos de Jesus. E este fazer memória não é simplesmente recordar algo dito lá atrás,
Mas este fazer memória na ação do Espírito Santo significa atualizar a palavra de Jesus para os tempos de hoje. Então, esta é a primeira função do Espírito Santo na vida da igreja. Então, quando nós olhamos a igreja, os documentos que o Papa, os bispos realmente lançam para orientar a igreja, temos que crer piamente que aquelas orientações não são simplesmente textos intelectuais, mas ali está o sopro do Espírito Santo. E como o sopro do Espírito Santo, o que ele vai estar fazendo? Atualizando a mensagem de Jesus para os tempos de hoje. Alguns textos da CNBB, alguns textos do Vaticano, do Papa Francisco, alarma muitos cristãos. E muitos, com falta às vezes de consciência da ação do Espírito Santo na igreja, muitas vezes deturpam estes ensinamentos e acusam sem fundamento o Papa, a igreja, a CNBB, dizendo que é uma cambada de comunista, que é um povo que estão se afastando da verdade, que é um povo que está deixando os ensinamentos de Jesus de lado. Não. O Espírito Santo, ele está apenas atualizando o ensinamento de Jesus. Atualizando. Se nós temos dificuldade de entender aquilo que o Espírito está nos dizendo para o tempo de hoje, através da igreja, dos ensinamentos da igreja, é sinal que pouco estejamos orando ao Espírito Santo, que pouco estamos clamando ao Espírito Santo. Então, já que nós estamos aí, nos preparando para a festa do Espírito Santo, que tenhamos essa docilidade de ter esta abertura à ação do Espírito em nossa vida, para que possamos caminhar em comunhão. Comunhão com a igreja, comunhão com todos os irmãos e irmãs que partilhamos a mesma fé. Ele dará testemunho de mim. Uma segunda e última coisa que Jesus deixa claro, presente nesta página do Evangelho, é que o Espírito Santo é aquele que vai com certeza nos defender. Por isso ele recebe o nome de advogado. É aquele que vai nos defender. É aquele que vai nos proteger. É aquele que vai nos iluminar para ter atitudes corretas e coerentes à nossa fé diante das provações e perseguições. É o Espírito Santo que irá nos fortalecer para realmente continuarmos animados na nossa vida de cristão, porque a gente sabe que ser cristão não é uma coisa fácil. Ser cristão light é fácil, só vai na igreja, participa da missa e volta para casa e leva a vida de qualquer jeito, como a gente está, às vezes, a pessoa está acostumada a fazer, com os mesmos erros, com as mesmas falhas, com as omissões, com as concordâncias pagãs do mundo. Esse é o cristão light, cumpridor somente de preceito. Mas o cristão que leva a sério a sua fé, que não engole as sujeiras do mundo, que tem uma postura dentro da sociedade, que anda no caminho da verdade, esse tipo de cristão arruma muita confusão para a vida dele. Muita confusão para a vida dele. E é dentro de todo este contexto que Jesus alerta esta ação do Espírito Santo. Ele vos defenderá. Ele vai iluminar a tua vida. Ele vai te dar força para que você mantenha a sua postura justamente de verdadeiro discípulo meu diante do mundo. Ali no capítulo seguinte, que é o capítulo 16, o versículo 2, Jesus já começa a falar dessa dificuldade, a qual todo discípulo verdadeiro, não é qualquer discípulo não, o discípulo verdadeiro, porque o discípulo só de nome,
Para ele tudo é light, porque ele está em cima do muro. Ele age conforme as coisas que lhe convém. O discípulo verdadeiro, ele toma postura, toma posição. Posição pelo lado da verdade, posição pelo lado de Jesus, posição pelo lado do reino de Deus. Então, para o cristão verdadeiro, então é esta a palavra que Jesus diz: vão expulsar vocês das sinagogas. Quer dizer, olha, vai mandar vocês embora de todo ambiente que é de Deus. Vamos abrir um parênteses. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, estão expulsando muitos cristãos da igreja. Estão expulsando. Muitas pessoas que hoje estão fora da comunidade, com medo e com razão dessa história do Covid, alguns por precaução e outros por exagero, muitos não voltarão mais à igreja. Não voltarão. Esses realmente já estavam quase que um pé para fora da porta da igreja. Depois que chegamos a esta fase, já foi empurrão, né? Já foi empurrão. E assim tantos outros irmãos que com certeza se sentem desmotivados para voltar a fazer uma caminhada de fé. Existe, com certeza, os que são fiéis, querem estar aqui, mas talvez pela condição de saúde não podem, por algum receio, mas tem aqueles que não querem, já tomaram a decisão, não vou. Hoje eu estava escutando o secretário da Educação, na entrevista, que ele estava dando à radiodifusora, ele falou uma coisa muito sábia, que a situação que vivemos hoje acelerou o processo futuro da educação. Aquilo que iria acontecer lá na frente, por causa do sistema educacional online, remoto, já teve que apressadamente fazer agora. No nível de igreja não é tão diferente. Muitas pessoas, depois desta pandemia, vão querer viver essa experiência online. Participar das missas, participar das atividades da igreja, em casa, no conforto da sua casa, pelo seu celular, pelo seu computador, né? Então é o perigo. Então, expulsarão vocês das sinagogas. O contexto social que vivemos hoje expulsa muitas pessoas da vida, da caminhada cristã. Aqui entra a ação do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui na igreja, você que nos acompanha em casa pelas redes sociais, se você não quer ser engolido por esta proposta mundana de que você não esteja nunca mais dentro de uma igreja, se fortaleça na ação do Espírito Santo. Agora é a hora de você pedir a força do Espírito Santo, para que você permaneça firme na sua caminhada cristã, para que você possa viver justamente a sua experiência de batizado. Depois no versículo 3, muitos desses que expulsarão vocês da igreja, eles agem assim porque não conheceram o Pai. Isso é uma verdade que a gente vem sempre discutindo, né? Na questão das leis que proíbe missa, que reduz o número de fiéis dentro da igreja, que não pode isso. Quem baixa a lei não vai na igreja. Dificilmente eu vejo um vereador aqui dentro da missa. Dificilmente eu vi o prefeito na missa. Dificilmente nas redes sociais você vê o governador do estado de São Paulo numa missa, o secretário estadual numa missa. Não tem vida de igreja. Então, se não tem, vai qualquer coisa, fala qualquer coisa. Se não conhece a realidade de Deus, fala qualquer coisa. Época de política, sim, né? Bebe igreja, né? Para pedir voto. Vai em praça de igreja, cumprimenta todo mundo, vai na missa. Só esse momento que conhece as coisas de Deus. Passou isso, não conhece mais, né? Então, aqui
o Senhor nos fala, diante desses que não conhecem as coisas de Deus, também a gente precisa invocar a ação do Espírito Santo. Precisa invocar a ação do Espírito Santo. E por que a gente tem que invocar a ação do Espírito Santo? Porque muitas vezes as ideologias que querem abafar a nossa fé, e muitas vezes nós não temos argumentos diante daquilo, a gente acaba aceitando como uma verdade. Aquele que não conhece a Deus, as coisas de Deus, tem a sua maneira de pensar. E ele arquiteta tão maldosamente as coisas, como se aquilo que ele falasse é a única verdade. E aquilo que a gente constrói ao longo da nossa caminhada cristã, como fruto da nossa experiência de fé, acaba sendo tudo fantasia, tudo mentira. Por isso que necessitamos da força do Espírito Santo. Não para brigar, não para arrumar confusão, não para questionar no sentido destrutivo das coisas, mas para darmos testemunho da razão da nossa fé. Quando falo dar testemunho da razão da nossa fé dentro deste contexto, a gente acompanhou aí há tempos pelas redes sociais quantos fiéis que concordam que igreja tem que estar com a porta fechada, não pode ter acesso aos fiéis. Pessoas de igreja, de missa, de comunhão, não estão dando testemunho da razão da sua fé, porque se deixaram envolver pela ideologia daqueles que não conhecem o Pai. Nós não queremos ser assim, eu não quero ser assim, espero que vocês também não sejam assim, né? Então por isso essa necessidade da oração do Espírito Santo, para que nos ajude a dar o testemunho da razão da nossa fé. O mundo pode falar o contrário daquilo que nós conhecemos na verdade da fé, mas eu ainda continuo crendo naquilo que o Senhor me ensinou, pelo Evangelho, pela igreja, pela Sagrada Tradição. Prefiro continuar crendo em tudo isso. Então vocês percebem que só nessa página do Evangelho, nestes poucos versículos que temos aqui, mencionei duas coisinhas. Pode-se tirar muito mais orientações para a nossa vida. Tá, isso que eu falei está tudo aqui literalmente escrito? Não. Mas como é que a gente afirma tudo isso? O Espírito Santo atualiza a palavra. Atualiza a palavra para o nosso tempo hoje. A gente só consegue transmitir, compreender e viver isso na ação do Espírito Santo. Por isso eu convido a todos agora a colocar-se de pé e rezemos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.